pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, a aula é de português, isso mesmo. E para a aula de hoje, você vai precisar do seu livro de português, tá? Pega ele e já abre lá na página 71. Vai precisar também de um lápis e mais à frente eu vou passar outros materiais que você vai precisar para fazer uma coisa que eu vou te ensinar a fazer hoje, tá bom? Então, já eu falo qual é o material. Agora que nós já sabemos que nós vamos precisar do livro de português, do lápis, eu quero dizer para vocês que a aula de hoje vai continuar falando sobre poemas. Lembra que teve uma aula de português que nós falamos sobre os poemas? E sobre as características de um poema? Nós falamos que ele tinha versos, que ele tinha estrofes, que ele tinha, que o poeta ele se utilizava de alguns recursos que trazia musicalidade para o poema. Então, hoje nós vamos aprender mais algumas coisas sobre o poema e eu quero que você preste atenção, tá bom? A nossa acolhida de hoje é com um poema de Vinícius de Moraes. Lembra que nós estamos lendo alguns poemas do livro A Arca de Noé? Hoje eu trouxe mais um. Então, preste atenção, para você aprender mais um pouquinho sobre os poemas. O título do poema é assim: A Foca, de Vinícius de Moraes. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer briga? É espetar ela bem na barriga. E aí, gostaram do poema? Fala sobre uma foca, né? Porque esse poema ele está lá incluído no livro A Arca de Noé. E eu já falei para vocês que a maioria dos poemas desse livro fala sobre animais, mas também tem alguns que falam sobre coisas, né? Que é a casa, a porta, não foi isso? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, e que é o conteúdo que eu vou ministrar hoje, é que um poema, a leitura de um poema, ele é diferente da leitura, por exemplo, de uma entrevista. Lembra da entrevista de Ziraldo? A forma como nós lemos uma entrevista é diferente da forma que nós lemos um poema. Vamos continuar a aula para vocês entenderem esse quesito. Olha só. Para ler um poema, você precisa ler com ritmo e entonação. Então, a leitura do poema, ele precisa ter ritmo, ele precisa ter uma entonação diferenciada daqueles textos que não é poema, tipo entrevista, tá bom? Carta. A forma que você lê um poema é diferente desses outros textos. Apreciar a leitura de um poema é diferenciá-la da leitura de histórias. Então, a leitura de uma historinha, por exemplo, uma historinha em quadrinhos ou um conto, tá? É diferente da leitura de poemas. Por quê? Porque na leitura de poemas você precisa dar uma entonação diferente, dar ritmo à leitura, porque o poeta, ele usa alguns recursos que traz musicalidade para o poema. E você precisa ler o poema dando essa musicalidade. Vamos ver quais são os elementos presentes no poema que traz essa musicalidade para ele? O que caracteriza os textos poéticos são a sua musicalidade. Então, a musicalidade é uma característica do poema, tá bom? E a sua forma gráfica, como ela está lá no texto. Vamos primeiro analisar a musicalidade. A aliteração, lembra que eu falei sobre a aliteração? Que é a repetição da mesma consoante? Eu falei na última aula. Então, esse recurso utilizado pelo poeta dá musicalidade para o poema. A mesma coisa é a assonância. A assonância é a repetição da mesma vogal. Então, a repetição de uma vogal lá nos versos, nas estrofes, traz musicalidade para o poema. E a rima, que é a repetição de sons. E já vocês vão entender o que é a rima, tá? Que é essa repetição de som que traz a musicalidade para o poema. Nós falamos também, na última aula, que os poemas têm uma forma gráfica, não é? Que são representadas pelos versos, que é o quê? Cada uma das linhas do poema. E também as estrofes, que é um conjunto de versos.
Vamos lá para o poema Foca para vocês entenderem o que é os versos e o que é as estrofes. Olha só, eu trouxe o poema aqui ao lado, tá vendo? Versos são cada uma das linhas do poema. Então, 1, 2, 3, 4. Nessa estrofe, que é esse conjunto de versos, tá vendo? Essas linhas juntas forma a estrofe. Então, os versos é cada linha e um conjunto de versos formam a estrofe. No caso desse poema, nós temos 1, 2, 3 estrofes, tá bom? Agora eu quero que você encontre aqui nesse poema, analise ele e encontre as palavras que rimam. Quais são as palavras aí que estão rimando nesse poema? Tá, ó. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Vocês conseguem perceber que a palavra feliz rima com a palavra nariz? Por que será que essas palavras elas rimam? Porque nelas tem a repetição, né? Isso do mesmo som. Olha só. Z, tá bom? Então, esse som aqui produzido no final, essa repetição aqui e aqui, dá rima ao texto e, portanto, é um dos elementos que dá musicalidade ao texto. Ó, eu trouxe aqui organizadinho para vocês entenderem. Nessa estrofe, nós temos a repetição desse finalzinho aqui, né? Que dá rima, que rimam. Então, essas duas palavras traz musicalidade para o texto. A mesma coisa aqui, ó, palminha, sardinha. Esse final, eles rimam, por isso que o texto tem essa musicalidade. A mesma coisa aqui, barriga e briga, né? Briga e barriga. Elas têm finais que rimam, que traz rima para o poema, tá bom? Conseguiu perceber como no poema as palavras elas rimam, tá? Os sons, né? As repetições de sons que iguais. Então essa repetição de som igual traz rima para o poema e, portanto, musicalidade. Então, nessa aula nós aprendemos que o poema ele tem características próprias e que na leitura do poema não é de qualquer forma, não é da mesma forma que eu leio uma carta, é a forma que eu vou ler um poema. Não. A mesma forma que eu leio uma entrevista, eu vou ler um poema. Não. O poema, ele tem uma forma específica de ser lido, tá bom? Então, você tem que ler respeitando as rimas, respeitando a musicalidade presente nele, ok? Gostaram da aula de hoje? Aprender mais sobre o poema? Olha só. Agora que nós já aprendemos essas características presentes no gênero textual poema, nós vamos anotar a atividade de hoje. No seu livro de português, na página 71, tem um poema, tá bom? Que você vai fazer a leitura. E você vai ler aqui essas perguntas que tem no livro para você entender mais o assunto, ok? Leia toda a página, só a página 71. Agora que eu já passei essa atividade, eu quero mostrar para vocês um recurso muito legal que eu pensei para ensinar vocês a confeccionar. Olha só, vocês já ouviram isso falar disso aqui? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é um marca-livro, marcador de livro, tá? Um marcador de livro ou marcador de página. Sabe quando você está lendo um livro e você precisa parar, que você não vai terminar ele todo naquele dia? E você precisa marcar onde você parou? Olha, eu tenho meu livro aqui, ó, O Pequeno Príncipe, tá? Vamos marcar a página onde eu parei, tá? Faz de conta. Então, eu parei aqui. Então, para que no outro dia, quando eu quiser ler novamente, eu saiba onde foi que eu parei, eu uso esse marcador de página ou marcador de livro, tá bom? Esse marcador fui eu que confeccionei o meu e eu quero ensinar vocês a confeccionar o seu. É porque não tá dando para mostrar direitinho, mas eu fiz uns desenhos bem legais, tá? Ler é ganhar asas para o mundo, tá? Desse lado eu fiz, ó, com florzinhas, tá vendo? Florzinhas, borboletas.
O outro lado eu fiz em homenagem a um conteúdo que eu amo de ciências, que é o universo. Então, eu fiz o Sol, a Lua, um planeta, tá? E coloquei aqui, ó, algumas palavrinhas também, tá ok? Então, esse é o meu marcador de livro. Como é que você confecciona ele? Você pode fazer em cartolina, que é um papel mais durinho, não é? Ou você pode fazer com papel cartão. Você compra o papel cartão nessas lojinhas que vende lápis, caderno, borracha, tá bom? Material escolar, tá? Você pode confeccionar o seu, é só recortar a folha de papel cartão. Custa apenas acho que 50 centavos ou 25 centavos uma folha. Você corta ele, faz o que você confecciona ele do jeito que você quiser, tá? Ó, faz do seu jeito, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do meu recurso para marcar o livro, tá? Para leituras e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula, tá bom? Tchau!